Certo dia, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, disse Jesus. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus contou: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois o colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes? 3. Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. O perito na lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Era uma estrada como qualquer outra, seca e tortuosa, um fio entre mundos que ninguém ousa realmente atravessar. Jerusalém, a Jericó, um caminho antigo, arranhado pela poeira do tempo, mas também um espelho de almas, refletindo o que nos recusamos a ver em nós mesmos. Caminhamos por essa estrada, às vezes sem saber, sempre carregando dentro o mesmo terreno, áspero, onde a queda é inevitável. Ali, no meio do silêncio cortante do deserto, alguém tombou, e não importa quem, nem de onde veio, apenas que ele caiu, despedaçado, entregue ao vazio que a pressa dos outros insiste em deixar para trás. O que sobra de um homem quando tudo é arrancado? Apenas feridas abertas e um silêncio pesado, quase palpável, que questiona, que grita. Quem vai parar para olhar? Quem vai sentir a pulsação do abandono? Aquele frio que congela a alma antes do corpo. O primeiro homem que cruza essa cena é um sacerdote. Homem vestido de fé e aparência imaculada, carregando nos ombros o peso de um mundo que exige pureza, ritos, ordens. Ele vê, mas não enxerga. Seus olhos atravessam o corpo quebrado como se ele fosse sombra, como se ferida alheia fosse um vírus que ameaça seu lugar no altar da segurança. Por que parar? Por que arriscar a própria santidade para tocar o que fede a fracasso e desespero? Ele passa apressado, deixando para trás o silêncio ensurdecedor da indiferença. A pressa dele tem o gosto amargo da conveniência. Ajudar pode sujar, atrasar, confundir um sistema que prefere a ordem à vida. E o ritual, aquele sagrado ritual que deve durar mais que o amor, mais que a dor, cobre o desamparo com uma capa invisível de negligência. Logo depois, um levita caminha pela mesma trilha, carregando nas mãos o peso da lei, do dever, do conhecimento, que aprendeu a separar o mundo em categorias duras e secas. Ele também vê e escolhe não sentir, como se o coração fosse um músculo frágil demais para carregar o peso da verdade alheia. O silêncio do levita é o silêncio de quem pensa que a lei está acima do humano, que a segurança do sistema depende do olhar distante, da recusa em abraçar o caos do sofrimento. Ele passa sem hesitar, deixando o homem caído afundar em sua própria sombra, como se a escolha de não agir fosse um escudo contra a fragilidade. No fundo, talvez tenha medo de se reconhecer naquela vulnerabilidade. E assim, abandona mais que um corpo. Abandona a si mesmo. Então surge o improvável, o estranho.
Aquele que a história ensinou a evitar, o samaritano. Um homem marcado pelo preconceito. Um excluído que carrega no peito as cicatrizes da rejeição. Ele para onde tudo corria, ele desacelera. No momento em que o mundo vira as costas, ele se aproxima. Desce da montaria e rompe o silêncio. Com o toque. Um toque que é mais do que gesto. É uma escuta, uma entrega que não pergunta, não hesita. Tocar feridas abertas é como tocar a própria alma. Algo que a maioria não suporta. Ele derrama azeite e vinho, remédios antigos, que falam de cura, de esperança em meio à ruína. Ele ergue o caído como quem levanta um irmão. Um reflexo que revela o que o mundo insiste em esquecer. Somos todos feridos, somos todos próximos. A cada passo que o samaritano dá, a estrada parece mudar. O peso do abandono se dilui na leveza, do cuidado inesperado, na promessa silenciosa de voltar, de continuar ali onde ninguém mais quis estar. Não há plateia, nem glória, só um gesto puro, urgente, que acontece sem pensar. A compaixão real não negocia com o medo. Ela é um impulso que nasce do fundo do peito, da urgência do presente. Quando o coração está desperto, a vida não pode esperar, não pode ser empurrada para depois. É nesse lugar de entrega que o mundo recomeça, que a esperança surge, frágil, mas implacável. E Jesus, ao contar essa história que atravessa, os séculos não ordena, não impõe. Ele pergunta quem foi o próximo. Não é o convite a uma cópia, mas um convite para se olhar no espelho do próprio medo e da própria coragem. O próximo não é quem nasce próximo, mas quem escolhe ser. Aquele que teve misericórdia, aquele que parou no meio da estrada, mesmo sabendo que poderia seguir indiferente, é o verdadeiro protagonista. E essa escolha ressoa dentro de cada um. Uma pergunta que invade o silêncio. O que você faria? Onde você pararia? Porque a estrada entre Jerusalém e Jericó é também o caminho dentro de nós mesmos. Cada passo é uma batalha entre a segurança da distância e o risco do encontro. Entre a ordem que promete controle e o caos que traz vida. Entre o desejo de seguir ileso e o medo que paralisa. É um convite para despir-se das certezas e encarar o que dói, o que incomoda, o que insiste em ser silenciado. E no silêncio desse encontro, algo começa a despertar. Algo que não pode mais ser ignorado. A urgência de ser próximo, de amar sem cálculo, de agir sem esperar aplausos. Então vá. Vá e faça o mesmo. Não como quem cumpre uma regra, mas como quem escuta uma voz antiga que fala ao fundo da alma. Porque o mundo não espera quem hesita. Ele só continua existindo enquanto houver quem pare, quem toque, quem levante. Ser próximo não é um dever. É o que nos torna vivos. É o que faz o universo pulsar dentro de nós. E quando você escolher parar, não estará apenas salvando alguém. Estará, talvez sem saber, salvando a si mesmo. Porque o amor, quando é real, é uma transformação invisível que acontece primeiro dentro e só depois se revela no mundo. A estrada nunca termina. Ela se estende para além do horizonte, escavando-se fundo na memória do mundo e na intimidade esquecida de cada alma que ousa caminhar. Jerusalém a Jericó é mais que um trajeto físico. É um corredor entre o sagrado e o esquecido, entre a luz da fé e a sombra do abandono. Ali, no silêncio da poeira que engole pegadas, um homem caiu, não apenas de corpo, mas de esperança. A queda não é um ponto final. É um abismo que nos chama a olhar para dentro, para o deserto pessoal que carregamos sob a pele. Quem somos nós quando caímos? E, sobretudo, quem somos quando escolhemos parar para ajudar o caído? Essa pergunta ressoa como um tambor rítmico dentro de cada coração. Urgente, incômoda, impossível de ignorar. O primeiro a passar por ali é um sacerdote, revestido de autoridade e devoção, um guardião das leis divinas que, no entanto, perdeu o contato com a urgência do humano. Seu olhar corta a cena,
Mas não toca, porque ver não é o mesmo que enxergar. Ele tem medo do caos que uma parada pode trazer, do desarranjo que a compaixão exige. Passa como se a vida fosse um ritual sagrado que não pode ser manchado pela desordem do sofrimento. O silêncio que deixa para trás é como um manto frio, feito de razões que pesam mais que o coração. E nesse peso, nascem as feridas invisíveis de uma fé que esqueceu de amar, de um mundo que valoriza a aparência e ignora a carne. Logo vem o levita, portador da lei, que sabe o que deveria ser feito, mas escolhe a omissão como escudo. Ele observa, calcula, hesita e então passa. O que é pior, a ausência ou a decisão consciente de ignorar? O levita carrega o fardo da consciência, mas se recusa a sentir o peso dela. Prefere a segurança da distância, a neutralidade da indiferença. No seu passo, a dor do outro é uma sombra que ele não quer projetar sobre si mesmo. Há algo doloroso na escolha de não se envolver. Algo que ecoa na solidão dos que olham, mas não enxergam. E assim, o silêncio aumenta, preenchendo o espaço que a compaixão deveria habitar. Então, o inesperado, o estranho, o samaritano, aquele que a cultura marginalizou, que o sistema expulsou da roda dos puros. Ele desacelera, rompe o ciclo da indiferença com a força quase revolucionária do simples gesto de parar. Desce da montaria, tocando feridas abertas com a delicadeza e a urgência de quem sabe que a vida depende daquele instante. Derrama azeite e vinho, símbolos antigos de cura e esperança. Não porque espera a recompensa, mas porque o amor verdadeiro não negocia com a espera. Ele ergue o homem caído, não como um favor, mas como um ato de reconhecimento. O outro é irmão, é extensão da própria carne. Cada passo que ele dá carrega o peso da humanidade reencontrada, da presença que quebra o silêncio e desperta. A jornada do samaritano transforma a estrada. Não a via de pedra e pó, mas o caminho interno onde cada um de nós carrega suas próprias quedas e feridas. Na sua entrega silenciosa, há uma promessa que não precisa ser dita. Eu estarei aqui, mesmo quando tudo parecer perdido. Não há testemunhas, não há aplausos, apenas o pulsar intenso de uma conexão que atravessa o tempo. Esse gesto simples reverbera dentro de cada um, despertando uma força adormecida, uma urgência de estar presente onde o mundo prefere virar as costas. Porque compaixão real é movimento, é coragem, é um ato que nasce do encontro sincero entre o coração e a necessidade do outro. Jesus não pediu para imitarmos o samaritano. Ele perguntou: quem foi o próximo? E a resposta não é um convite para copiar, mas um chamado para que cada um se reconheça nesse ato de misericórdia. O próximo não é quem está perto geograficamente, mas quem escolhe estar presente no momento do abandono. Esse chamado atravessa as eras, invade o silêncio do nosso tempo e nos desafia. O que você fará quando cruzar com a dor do outro? Onde estará seu olhar? Essa é uma pergunta que não aceita respostas ensaiadas. Ela exige uma entrega profunda, visceral, que toca o que há de mais íntimo e verdadeiro. Dentro de cada um, a estrada Jerusalém-Jericó é um labirinto de escolhas e medos, de impulsos e recuos. É o reflexo do nosso próprio deserto interior, onde a segurança da indiferença compete com o risco da empatia. Cada passo é um duelo entre a vontade de permanecer protegido e o chamado para se despir das armaduras, para abrir mão do controle e enfrentar o caos que a verdadeira humanidade exige. É nesse conflito silencioso que nasce a possibilidade da transformação. Não uma mudança grandiosa, mas uma revolução suave. Uma mudança que começa no silêncio de um gesto, na coragem de estar presente, na decisão de ser próximo. Ferida do homem caído é a ferida de todos nós, marcada pela dor do abandono e da exclusão, pela urgência do acolhimento e da misericórdia. É uma ferida que pede ser tocada, sentida, reconhecida. E o samaritano é mais que um personagem. É um símbolo de esperança que arde no peito.
Um convite para que cada um desperte para a responsabilidade e para a beleza do amor que salva. O gesto dele é uma luz no deserto, uma promessa de que o mundo pode ser diferente, que a dor não precisa ser o fim da história, que o próximo pode ser a chave para uma nova vida. Esse eco, essa história que atravessa séculos, não termina aqui. Ela pulsa no ar que respiramos, no silêncio que escutamos, no vazio que sentimos. Ela é a semente invisível plantada em cada coração que se permite ouvir, sentir e transformar. Que esse toque, essa inquietação, esse chamado se tornem parte do seu caminho, da sua estrada interna. Que o gesto de parar, de amar, de agir, não seja apenas um momento, mas o compasso que guiará seus passos. Porque o mundo continua, porque a vida pulsa, e só existe porque alguém escolheu ser próximo. Você pode ser essa pessoa. Se essa história ficou dentro, reverberando em algum lugar que você não sabia existir, permita que ela cresça. Que ela te convoque a ser mais, a fazer diferente, a amar sem medo. Curta, compartilhe, comente. Não por obrigação, mas porque algo em você despertou e quer se expandir. Inscreva-se para continuar caminhando por essas estradas invisíveis, onde cada gesto de amor é uma luz que não se apaga. Seja a voz que escuta o silêncio, a mão que estende, o coração que pulsa forte diante do abandono. Seja o próximo, porque o amor, quando verdadeiro, transforma tudo e nunca termina. O mundo se mantém porque alguém parou. Que você seja esse alguém.